Ela esteve conosco, um super privilégio. A gente pôde mostrar um pouquinho do que a gente estava pensando, mas a gente achava que era injusto só aquele pequeno grupo escutar. Então, a gente já tinha combinado que ia proporcionar isso para todo mundo. Tem aqui todos os educadores que trabalham desde os pequenininhos até os nossos maiores, de áreas diferentes, né? E alguns bem especializados na sua área, né? Magno, Alex, Dica, Ana Paula, Karina e tal, e outros como nós, né? Nós estamos escrevendo, então, Luciana. Então está todo mundo muito... Ai, não fala. Não fala. Porque eu estou muito também, mas não, vocês têm muito a oferecer, vamos ver. Então é isso. Então você fica à vontade e tem umas perguntas que algumas pessoas podem fazer no final, claro, né? É. Então tá bom. Bom, eu mandei aquele texto que eu escrevi, né? Não sei se algumas pessoas leram e tudo. O texto que eu mandei, que era sobre o aprendizado da ficção em sala, né, na classe. Eu não vou falar a respeito daquilo, inclusive porque eu já mandei o texto e daí depois a gente pode ter um debate, conversar a respeito. Eu fiquei pensando em falar sobre... Porque eu estou aqui não porque eu sou professora de português, que eu só fui muito pouquinho, mas porque eu sou escritora, né? Não tenho nenhuma experiência com oficina e ativa, não tive experiência da aula de português e nessa aula dar também um pouco de redação, isso tudo. Que é como eu descrevi naquele texto. Então, eu pensei em falar, assim, da minha experiência com texto de ficção como leitora e como escritora. E depois vou falar um pouquinho das aulas que eu dei no Ilha de Veracruz, que era Educação de Jovens e Adultos, e daí a gente abre para o debate. Bom, eu li o texto que você me mandou, Tessa, que é Dialogar, Perguntar, Transformar-se na Formação do Leitor, né? E, assim, eu achei muito interessante, eu achei muito legal quando eles, ela, eu acho que é, né? Cita o Freire ao falar abrir-se para o espanto, porque eu acho que tem, né? Enfim, a literatura tem isso muito forte. Ele coloca, dá muita ênfase no papel do professor para criar situações de leitura e conduzir a conversa de forma a abrir a possibilidade de múltiplos significados, né? Muito isso de se abrir para o outro, da heterogeneidade, de significar a leitura. Identifica muito a leitura com desenvolver o pensamento crítico, com aprofundar a heterogeneidade e fala em converter a leitura em diálogo. Então, eu achei assim, muito interessante e achei assim, mesmo na prática, eu acho que propõe tipos de situações que eu nunca vi nem imaginei e imaginando eu acho que vai poder render muito. Existe a menção à leitura silenciosa, mas não é reforçada. E é um pouco sobre essa leitura que eu queria falar. Eu queria falar um pouco sobre uma coisa que tem a ver com introspecção. Então, que não tem a ver com pensamento crítico, com o diálogo, com a coisa, mas é até um pouco ao contrário. É com o recuo, com uma coisa para dentro de si, que para mim, enfim, pessoa física, indivíduo, é o que para mim é muito importante. Mas também considero que isso tudo, principalmente na escola, deve ser muito... é o que deve ser feito, é o que o professor deve fazer, e eu não sei como o professor incentivar esse outro lado mais introspectivo. Bom, aí eu queria falar de 3 experiências que eu acho... A primeira coisa, eu acho que a leitura está muito ligada a isolamento, silêncio e tristeza também, principalmente no início, de quando você se transforma num leitor de literatura mesmo. Acho que tem um leitor ouvinte, né, de quando você ouve histórias que as pessoas contam, pai, mãe ou professor. Agora, quando você começa você a procurar um livro para ler,
No meu caso, teve a ver, então vou contar 3 casos. O meu, o do Luiz Rufato, que é um outro escritor, que eu já ouvi falando, e de uma menina aqui do Acaia. Então, o meu, quando eu tinha 11 anos, eu fui para a Alemanha, os meus pais me mandaram para lá para ficar na casa de uns amigos deles, que são filhos da mesma idade que eu. Eu falava um pouco de alemão e logo, enfim, aprendi, me virei, e eu ia para a escola junto com eles. Então a língua não foi muito uma dificuldade, mas eu senti muita falta dos meus pais, meus irmãos, do Brasil, da minha casa, uma coisa assim, uma tristeza muito grande mesmo. E aí arrumaram, assim, esse casal na casa de clientado, e lá só falavam alemão comigo. Tinha um casal de brasileiros ali perto, e eles me emprestaram um livro que chama Goiaruá, que é do Luiz Jardim, que na verdade é um conto grande, é uma novela. E eu li muitas vezes aquele livro, li muitas, e foi uma coisa que me trazia uma felicidade tão grande, e depois eu não parei mais de ler. E eu acho que tinha a ver com a língua me trazer a casa, né? E isso assim, foi muito quentinho para a gente, uma coisa assim muito boa. E naquela altura que eu comecei a escrever também. Escrever cartas muito longas, muito dramáticas para os meus pais, mas meu pai fala, eu nunca li isso, assim, desculpe a carta borrada, são as lágrimas que caíram. Eram dramáticas mesmo, assim. E eu gostava da Mafalda, então eu comecei a escrever umas histórias em quadrinhos, iguais a Mafalda, com o mesmo traço, assim. E depois aí realmente ler para mim se tornou algo que eu precisava, que eu realmente precisava, eu gostava, era uma coisa, um momento do meu dia assim que era importante. O Rufato, ele conta uma história que ele era o filho do segundo pipoqueiro mais importante da cidade de Minas, não é Guaitanazes, mas é uma coisa parecida. Oi? Não sei, enfim, é uma cidade industrial mineira, assim. E que ele, enfim, e daí tinha um cliente do pai, porque parece que o mais importante era o da igreja, e o do pai dele era do cinema. Então, e às vezes ele ia à noite com o pai, ajudar o pai, e uma pessoa que estava comprando pipoca, que era um cliente, não sei o quê, começou a conversar com o menino, ficou impressionado com a capacidade de articulação, a inteligência dele e tudo, e achou um absurdo ele estar numa escola pública ruim, e resolveu bancar, então, e começou a pagar ele numa escola privada boa. E o Rufato disse que foi o pior ano da vida dele, que ele se sentia completamente desambientado, completamente pessoas muito diferentes dele, enfim, uma outra turma, E o refúgio dele foi a biblioteca, porque ele ia para lá e ficava lá. E que daí tinha uma bibliotecária que começou a falar, bom, já que você está aqui a gente lê, não pode ficar quietinho. E daí deu o livro para ele começou a ler, e daí ele conta com muita graça que deu o livro para ele levar para casa, e que ele chegou em casa, e o pai ficou bravíssimo, que é que você está pegando coisas dos outros, não pode trazer para casa, onde você arrumou, não arrumou. Eu falei assim, não, a moça falou que é para eu ler, e daí ele, então lê, então senta aí e lê. Aí ele leu, foi para lá no dia seguinte, devolveu o livro, e a moça falou, que bom que você gostou, toma esse outro aqui. E daí ele começou indo e vindo, e pronto, se tornou um leitor. E também, então, eu vi, é engraçado, uma situação de isolamento, uma situação de você querer, né, ter um espaço diferente daquele que está à sua volta. E a terceira foi aqui no Acaia, uma menina que eu não me lembro agora o nome, que não era uma menina que frequentava a biblioteca, era quando era em cima ainda, e tinha umas meninas que vinham mais, mas em geral animadas para ser espaço de conversa. Me lembro que a gente fazia uma coisa de escrever uma peça de teatro naquela época, ajudava a fazer lição. E essa menina chegou muito machucada, devia ter uns 12, 13 anos, assim, e que tinha, enfim, sido espancada em casa, e não sei se teve alguma coisa de abuso, não me lembro, mas era alguma coisa muito séria, ela estava muito mal. Aí ela entrou, pegou um Harry Potter e ficou direto, né, assim. E eu senti que ela saiu muito mais calma, assim, foi uma coisa, parece que ela se encontrou, teve assim, sei lá, se montou de novo, e a partir dela começou a ir mais, a pegar livro emprestado. Então, eu acho assim que
a solidão tem muito a ver com a leitura, com a necessidade de leitura e com o início da leitura, quer dizer, você se sentir sozinho e você querer estar sozinho também, a busca de solidão, a busca de um momento que não é acompanhado, né? Ou que eu chamei de solidão acompanhada, que é acompanhada por um monte de personagens, né? Que você entra no íntimo deles e que de alguma maneira você passa a ser aqueles personagens todos. Então, é curioso assim, eu como escritora, quando eu escrevo, eu passo a ser, só sendo aquelas pessoas todas que eu consigo escrever os personagens. E a leitura eu acho que é um processo muito parecido. E é uma coisa, como existe como se fosse verdade, mas não é verdade, a gente se permite ser o bandido, ser o abusador, ser a pessoa cruel, ser o bonzinho, ser o otário, quer dizer, a gente realmente pode ser aquilo tudo sem ameaçar ninguém, sem ameaçar a gente mesmo. E enfim, então eu acho que, porque a gente fala, existe assim, até o Todorov, que tem um livro muito lindo que chama Literatura em Perigo, que é quando ele analisa como que a literatura passou a ser ensinada nas escolas, nas faculdades, como um ponto para chegar em outro lugar, e não nela mesma. Ou quando é nela mesma, a coisa de falar das estruturas, do lado formal da literatura, e não no tema. E eu acho que tem isso. E quando a gente fala, por exemplo, mas ele fala, você conhece muitas pessoas diferentes de você quando você lê. E isso você conhecer todas as pessoas, os leitores se tornariam pessoas mais tolerantes com o diferente, porque eles estão conhecendo e vivendo pessoas diferentes. Mas o que eu acho que também tem é que você conhece muitos lados seus diferentes. E isso eu acho que não é só o outro, é dentro de você, quanta coisa diferente daquilo que você imagina que é você tem também. Então, assim, eu coloquei aqui mais do que... Porque quando você conta uma história sobre você mesmo, na hora que você vai escrever uma história, de alguma maneira você para a sua vida naquele momento e aquilo se torna um ponto estável, a partir do qual você pode partir para um outro e para outro. Então, eu acho que tem, assim, quando a gente vai escrever, eu estou misturando aqui escrita e leitura, porque eu acho que tem coisas, sei lá, para mim são coisas muito próximas. Então, eu acho que quando a gente escreve, a gente procura esses pontos de parada, esses pontos que a gente possa estabelecer que isso é estável, a partir daqui eu posso andar. Mas eu acho que mais que isso a gente procura a voz, uma voz nossa e dos muitos eus que eu sou. Eu acho que essa procura da voz, mais do que de momentos, é o que mais eu tenho, sabe? Porque se eu for escrever sobre uma pessoa de 60 anos, qual é a voz dessa pessoa de 60 anos? Ela é uma pessoa educada, fez a faculdade ou não fez a faculdade? E ao procurar essa voz, mesmo nos aspectos formais, de ter que prestar atenção como as pessoas falam, como não falam, que português elas falam, qual a entonação, eu estou achando outras coisas dentro de mim. Ao prestar tanta atenção, ao ter que quebrar a cabeça, falando como é que esse personagem vai falar, como é que ele é, como é que de verdade eu seria se eu fosse isso. E essa voz, quando a gente fala procura da voz, é uma maneira errada de falar, porque parece que você vai achar. Eu acho que você não acha, você constrói. E você constrói vendo, ouvindo e lendo. E aí eu acho que entra uma coisa que eu nunca, não sei falar direito, mas que muito aqui no Acai eu percebi, no grupo de mães, nas bordadeiras que eu vinha para bordar, é o uso do clichê do lugar comum. O que para nós, professores de português, dá o maior nervoso do mundo, que a gente pede para escrever e os alunos vêm com aquela coisa que parece que não é nada deles, é tudo lugar comum, em geral meio que moralista, clichê. Só que eu via as mães falando isso aqui e sentia que não era vazio, que tinha verdade. Então, por exemplo, quando um filho de alguém, um neto, era preso e falava assim, eu jamais esperava isso de um filho meu, aquilo me quebrou o coração. Essa é uma frase clichê, né? Só que era verdadeira. Assim,
aquilo é o vocabulário que a pessoa tem naquele momento para falar. E talvez em todos os momentos não precise ter outro. Se tem aquilo, aquilo já é. Então, eu acho assim que o problema do clichê, porque a gente fala assim, isso não é a voz da pessoa, ela ainda não achou a voz dela. E nos alunos a gente tem que incentivar a procurar a sua voz. A voz precisa ter significado. Naquele contexto, naquele caso, aquele clichê era cheio de significado, não era nada vazio. Então, aquela era a voz. Então, e também eu acho uma outra coisa, eu acho cópia uma coisa boa. Assim como na pintura, eu acho que você incentiva a cópia para treinar a mão, treinar o olhar. Assim, às vezes eu, até hoje, digito Graciliano Ramos, digito 3, 4 páginas, aí pego e recorto e corto e começo outra coisa. Tem uma coisa assim, o ouvido, tudo. Então, eu acho que sim, o clichê, o lugar comum, a cópia, são caminhos para chegar num lugar que é só seu, assim. Eu acho que eu me lembrei de uma música do Gil, que é Lugar Comum. Lugar comum, beira do mar, lugar comum, começo do caminhar para a beira de outro lugar. Então, eu acho que o lugar comum é isso, é um começo de caminhar, assim, que queriam saber sobre o gesto criador. Então, eu vou ler um pouquinho desse texto, algumas partes. Então, assim, falar de experiência e gesto criador pressupõe experiências únicas. Quando falamos vida e literatura, estamos nos referindo à vida de um autor em sua literatura. Imaginamos que a originalidade está na sua vida e o gesto criador, de alguma maneira, transformaria a vida em literatura. Ou seja, a originalidade da literatura vem da originalidade da vida de quem a escreveu. O gesto criador entra como a caneta, máquina de escrita, entre um corpo abarrotado de experiências e o papel em branco. E isso eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque não é nada disso. E principalmente eu acho que com o público do Acário, porque para nós a vida deles é muito interessante, é muito diferente, é muito. E não é isso o que vai ser, o que a gente quer dele é a escrita dele, é o que vai criar vida no papel. E a literatura não é a transposição da vida para o papel. Então, eu coloquei, a minha literatura é mais original que a minha vida. Tudo que temos em nosso corpo, e o nosso corpo é tudo que temos, veio do mundo. O que damos ao mundo, às vezes, é uma devolução. Às vezes, é ele reelaborado, e às vezes é invenção. É preciso afundar no fundo, mais fundo, no puro eu, que não existe, na verdade, uma viagem que narcisismo e egoísmo podem ser palavras que se usem, e também escavação e cavernas do coração. O que sai do profundo para tornar-se superfície pode ser invenção. O que inventou foi a escavação, e não o que foi escavado. Não sei se é meio assim, mas, enfim, ao escavar que você vai inventar. E não onde, não a sua vida. Você vai escavar a sua vida, mas não é ela que é original. É o que você construiu nesse processo. O Auerbach tem uma frase que é: há de fazer falar as coisas e não falar por elas. Bom, eu acredito que a arte está na vida, mas ela não é a vida. Mas a arte, quando eu falo arte, eu falo livro, um conto, ela está na vida como um sapato está na vida, uma cadeira está na vida, mas ela não é a vida, ela é uma coisa que a gente constrói e faz para ser compartilhada. Então, o que você faz para publicar é muito diferente daquilo que você faz para guardar, que tem um valor também, acho que incentivar a criança a anotações, diários, eu acho que é sempre chegando. É ótimo de qualquer maneira por muitos motivos, mas se a gente está querendo chegar no conto de ficção, no conto, é muito bom o treino, o contato com a escrita, isso tudo. Mas o que vai ser mostrado para o outro tem que ter força em si mesmo, porque o diário, a reflexão, aquilo lá é uma lembrança de um tempo. Quando você vai ler, você vai se lembrar daquele tempo que você viveu. Então é uma coisa entre você e o seu passado e está lá aquilo.
O conto é só aquilo, parou ali. Ou ele funciona ou ele não funciona. Agora, a vida é muito maior que o conto. Então, o conto está na vida. É isso que é. A leitura é um momento à parte, onde nos tornamos também outras pessoas. Eu já falei um pouquinho, né? Penso que o escritor, quando escreve, e o leitor, quando lê, são um pouco outras pessoas diferentes de si mesmo. Talvez por isso insista em dizer que a ligação entre suas vidas e a literatura que fazem, ao escrever e ao ler, não é direta. Os dois se fazem diferentes nesse momento. É claro que nós só temos a nós mesmos para nos fazer e desfazer, e nós mesmos e nossas vidas são sinônimos. Mas a ordem do que somos fica alterada, amorfa e aberta durante esses momentos de criação. Aí eu vou citar, não sei se, talvez eu tenha preparado coisa demais, mas vamos ver. Aqui é uma coisa que eu vou citar dois livros. Um que é do Harold Bloom, que chama Cânone Ocidental, e outro que é o do Todorov, que chama Literatura em Perigo. Então, isso aqui, esse primeiro é do Bloom. Se lermos o Cânone Ocidental, que é a lista de obras da literatura ocidental, que o Bloom considera essencial, para formarmos nossos valores morais, sociais, políticos ou pessoais, creio firmemente que nos tornaremos monstros de egoísmo e exploração. Daí ele cita, eu não coloquei aqui, mas se você lê o Macbeth, o Rei Lear e tantas obras, os heróis são pessoas monstruosas e cruéis. A recepção da força estética nos possibilita aprender a falar a nós mesmos e a suportar a nós mesmos. A verdadeira utilidade de Shakespeare ou Cervantes, de Homero ou Dante, de Chaucer ou Rabelais, é aumentar nosso próprio eu crescente. Ler a fundo o cânone não nos fará uma pessoa melhor ou pior, um cidadão mais útil ou nocivo. Tudo que o cânone ocidental pode nos trazer é o uso correto de nossa solidão. Essa solidão cuja forma final é nosso confronto com nossa imortalidade. Agora é o Todorov. Conhecer novas personagens é como encontrar novas pessoas, com a diferença de que podemos descobri-las interiormente de imediato, pois cada ação tem um ponto de vista de seu autor. Esta aprendizagem não muda o conteúdo de nosso espírito, mas sim o próprio espírito de quem recebe esse conteúdo. Muda mais o aparelho perceptivo do que as coisas percebidas. Ainda o Todorov. O objetivo da literatura é representar a existência humana, mas a humanidade inclui também o autor e seu leitor. Você não pode se abstrair dessa contemplação, pois o homem é você e os homens são o leitor. Por mais que faça, sua narrativa será sempre uma conversa entre você e esse leitor. A narrativa está necessariamente inserida num diálogo do qual os homens não são apenas objeto, mas também os protagonistas. Um pouco a mesma coisa, ler e viver os personagens é viver outras possibilidades do meu eu. Escrever também. Por isso, toda escrita e toda leitura é autobiográfica. Se já não era nossa vida, passa a ser depois de escrita ou lida. Eu escrevo personagens que são muito duros para mim escrever e criar. E depois que eu os criei, não é que eles já tinham em mim, mas eles passam a ser eu, porque aquilo lá eu vivi ao fazer aquilo. Agora, antes de ser escritora, fui e continuo sendo leitora. Ler, para mim, é próximo de respirar e dormir. Sinto uma falta imensa quando, por algum motivo, preciso ficar um dia sem ler, um pouquinho que seja.
Falo de ler literatura, ficção. Assim sendo, tudo o que escrevi sobre a relação entre literatura e leitor aplica-se a mim. É parte importante da minha vida toda, não apenas nos momentos em que estou escrevendo. Quando eu escrevo, se minha mão, como disse acima, é carregada do ordinário da vida, como qualquer outra mão humana, o papel em que ela escreve nunca foi em branco. Contar história, fingir, contar mentiras, forjar, fabular, escrever o que não existe, inventar com palavras, palavras fora de ordem, histórias reais que não existiram. Há um lugar onde isso é esperado, a literatura. Esse lugar, a literatura, é o papel sobre o qual colocamos nossa caneta. A influência da literatura no gesto criador está além das influências literárias que o escritor sofre. O gesto criador existe antes de nós, está previsto. Ele responde e se comunica com o que veio antes e é parte dele. Mikhail Bakhtin diz que tudo o que falamos é uma resposta ao que veio antes de nós. Não houve no universo a primeira palavra, pois que desde o início foi uma resposta. Penso se o material da minha literatura é a minha mãe, a mãe que descobri nos livros, ou a mãe que resulta da percepção que pude ter da minha mãe, usando os instrumentos que também as mães dos livros me deram. Então ninguém vai sair escrevendo literatura se não é um leitor, se não ouviu, se não... É esse espaço no qual a gente escreve. Agora, bom, o escritor como traidor. Se a escrita é um aprofundamento da sua multiplicidade possível, é também um afastamento do seu mundo e do mundo dos seus parentes e amigos. E penso que esse efeito é mais complexo e intenso em pessoas que vêm de um universo muito distante do código escrito, como os alunos do Akai. Eu tenho esse livro chamado Não Falei, que eu acho que é o que eu mais falo sobre educação, um romance. E é um livro basicamente sobre a traição. E é o que eu sinto muito que é algo que os alunos têm que vencer aqui. E isso é uma frase que ficou muito que foi muito marcante quando eu fiz estágio na escola, no Tillerman, que eles estudam, e era um ano mais ou menos da 6ª série, antigamente, em que alguns alunos do Akai que estavam no fundo começaram a fazer barulho, e a professora de português falou assim: ô pessoal, vamos ficar quietos? Por que exatamente vocês, cuja única chance de sair onde vocês estão em educação, são os que fazem bagunça e não prestam atenção? Aquilo eu achei de uma crueldade tão terrível. Era assim, para vocês se afastarem dos seus pais, vocês têm que ser bons alunos. E eu vou tirar vocês deles, eu vou tirar vocês do meio deles. Isso, assim, era uma coisa assim... Agora, tem esse fato. A educação, o letramento, a literatura, tem um afastamento que vai acontecer. Quer dizer, e daí eu queria ler um trecho agora, de um livro da Virginia Woolf, Orlando, mostrando um pouco como qualquer grande leitor, e que eu acho que tem a ver com o escritor, tem um pouco essa antinaturalidade com o mundo, passa a ter. E uma vez um pequeno cigano que dormia, isso aí é o Orlando, que ele se transforma, ele começa mulher, começa homem e se transforma em mulher. E tem um período, que é esse momento de transição, que ele acabou de virar mulher, que ele está em uma aldeia de ciganos. E uma vez um pequeno cigano que dormia acordou aterrado, sentindo em cima de si o olhar de Orlando. Às vezes, toda a tribo, que se compunha de algumas dezenas de homens e mulheres, sentia mal-estar idêntico, oriundo da impressão de que tudo quanto estavam fazendo se lhes desmanchava como cinza entre os dedos. Uma velha tecendo um texto, um rapaz escorchando uma ovelha, cantavam ou trauteavam, contentes no seu trabalho, quando Orlando chegava ao acampamento e se estendia ao pé do fogo, mirando as chamas. Nem precisava fitá-los para que logo os sentissem. Ali está alguém que duvida. Aqui está alguém que não age por agir, nem olha por olhar.
Aqui está alguém que não acredita nem em cestos, nem em peles de ovelhas, mas vê. Então olhavam a tenda apreensíveis, alguma outra coisa. Aí uma sensação vaga, porém muito desagradável, começava a agitar o rapaz e a ovelha. Quebravam suas varas de vinho e feriam os dedos. Esse sentimento de falta de naturalidade no mundo, de ser percebida como alguém que espia no beijo olhar, de saber que a verdade nisso tem se tornado muito presente em minha vida. E eu acho que enfim, tem essa questão para qualquer um que se torna um leitor e se torna um escritor, e eu acho que quanto mais longe da escrita está os nossos pais, se estiverem os nossos pais, mais essa noção de antinaturalidade, de algo errado, vai estar junto de nós, assim, presente. Primeira parte, que também é da Virginia Woolf, que eu acho muito bonito, que fala dessa multiplicidade de tempos e de eu, que é a leitura e que pode ser a literatura. A simultaneidade de tempos e pessoas que descobrimos em nós quando lemos e escrevemos, a loucura desse tumulto que a literatura nos permite viver com intensidade, sem sermos estraçalhados, escritor e leitor, pelo sentimento de multiplicidade e caos, a possibilidade de chorar dores alheias que passam a ser nossas, ou sempre foram e a gente não sabia disso. Acho que é sobre o que Virginia Woolf fala nesses trechos. Em 1982, dentro de um carro em velocidade, vendo uma diversidade de coisas novas passarem pela janela. Agora ela. Mas não permitiu que esses espetáculos penetrassem na sua consciência nem um milésimo de polegada ao atravessar a estreita prancha do presente pelo receio de cair na furiosa torrente abaixo. O tempo tem passado por cima de mim. É a aproximação dos 40 anos. Que coisa estranha. Nada é mais uma coisa só. Pego uma carteira e penso numa velha vendedora de maçãs congelada de frio. Alguém acende uma vela cor-de-rosa e vejo uma moça de calças russas. Quando saio, que gosto sinto? O de pequenas ervas, ouço campainhas de cabras, vejo montanhas. Turquia, Índia, Pérsia. Ficou com os olhos rasos d'água. Os mais entendidos na arte de viver inventam algum modo de sincronizar os 60 ou 70 tempos diferentes que simultâneos pulsam em todo o sistema humano normal, de maneira que quando são 11 horas, todos aqueles tempos ressoam uníssonos e o presente não é nem uma violenta interrupção, nem um esquecimento completo do passado. Acho que nós, quando somos leitores e quando somos escritores, caímos para fora da prancha do presente. Mergulhamos na revoada de tempos, perdemos a sincronia e a simultaneidade dos tempos e dos eus. Então, é isso que eu queria falar, essa primeira parte. E aí a segunda parte é mais rápida, porque já está um pouco naquele texto que vocês leram, mas eu só queria dizer assim, eu dei aula então para jovens adultos, né, lá no Ilha de Vera Cruz, e enfim, eu acho que como vocês aqui, pelo que a Teca estava me mostrando, tem assim essa ideia, que a gente não aprende a escrever, a gente aprende a escrever uma carta, um bilhete, uma receita, um conto. Então, para o ano que eu dava, que era o módulo, era conto e exame, que a gente ensinava eles a escreverem, né? E o que acontecia é que todo começo de aula eu lia um conto. Então, por exemplo, eu li, aqui tem em um semestre, eu tinha lido Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, do Guimarães Rosa, De Como Quebrei a Cabeça, A Mulher de Melo, do Monteiro Lobato, Uma Galinha, da Clarice Lispector, alguns contos do Rodrigo Naves, outros do Nuno Ramos, um do Antônio Carlos Viana, outro do Arthur Azevedo. Teve outros que eu li do Kafka, ou do Borges, ou, enfim, daí tem uma lista aqui de contos. E sempre eu lia, aí a gente conversava um pouco a respeito do conto, sobre o tema, um pouco às vezes sobre quem é que está escrevendo, como está escrevendo, aí parava isso e começava a aula, que era uma outra coisa, diferente, até podia ler um outro conto para servir de base, para falar de gramática, falar de sujeito, falar de, enfim, as coisas que a gente estaria estudando naquela hora, ou para analisar mais voz narrativa,
repetição, uso de algumas estratégias linguísticas. E eu achava importante fazer isso exatamente para deixar esse espaço de literatura como a literatura, sem ser uma literatura que a gente ia usar, né, em sala de aula. Agora, por outro lado, eu achava muito bom a professora de literatura ser professora de português também, não tem essa diferença. Porque eu acho que quando a gente estava falando do sujeito, do objeto, não sei o quê, dava um pouco de tempo de ir pensando sobre o conto, sobre aquelas frases, sobre... Eu acho que é interessante você não falar só da literatura para falar da literatura. Como você tem um objeto que é a língua portuguesa, que você fala daquilo para chegar aqui, para chegar na... Não ao contrário, entendeu? Não falar do conto para chegar na gramática. Às vezes falar da gramática para chegar ao conto. Então isso é assim... Aí sobre didática a gente pode conversar mais, mas eu queria mostrar, a gente fez aí, cada turma fazia uma revista que chamava Vozes do Ilha. Entre esses contos lidos, eles tinham que escolher um para escrever uma resenha e um autor que seria o entrevistado daquele semestre. E daí o autor que eles escolhiam, no último mês, todas as aulas eram lendo um conto desse autor para a gente elaborar as perguntas que seriam feitas e tudo. Então, sempre tinha a entrevista, aí depois contos inéditos, que eram contos que eles escreviam. E aqui tinha os alunos, as fotos, e nos contos inéditos, um outro aluno tinha que fazer uma pequena biografia do autor e uma pequena sinopse do conto daquele autor. E daí tinha a resenha que eles faziam sobre o conto que eles tinham escolhido, né, fazer a resenha. E eu acho que isso era uma coisa muito boa exatamente para dar essa noção de compartilhamento. Assim, primeiro era bom porque acho que era legal, né, pessoa? Eu acho que é legal publicar, acho que todo mundo acha bem impresso, você dá para as pessoas que você conhece, é valorizado, acho que isso é muito bacana. E também essa coisa, o que você escreveu não vai estar do seu lado para você explicar nada. Aquilo vale por si mesmo, aquilo é uma coisa, então, porque eu acho que a gente... que estudamos em escolas alternativas e somos professores de escolas alternativas, a gente tende a valorizar muito o processo. E o processo não é social, o processo é individual. O que é social é o resultado. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção no resultado também, porque é o que a gente tem a dividir com os outros, né? E não que a gente não tenha que se preocupar com o processo, mas é que isso é tão óbvio para a gente que acho que a gente esquece a segunda parte. Aí, só sobre a educação, uma coisa que, sei lá, que é a minha ideia, é que era muito importante dar, e isso aqui no Acaia também, quando eu dei aulas de roteiro, que daí a gente lia alguns pontos, né? Dar pontos com que eles possam se identificar com a vida deles, com a origem deles, isso tudo. Então, o Ferrez eu dava, ou, enfim, achar autores de periferia ou autores assim. Por que isso? Primeiro, para mostrar que a literatura está em todos os lugares, que não existe um objeto da literatura. O objeto da literatura é a literatura em si mesma e a vida. Em segundo, porque você tem que se sentir dono de si, um autor da sua vida, e você só se sente isso se você é valorizado, senão você não tem força para segurar a caneta, né, para digitar. E depois porque é bom, porque tem muita literatura boa feita na periferia por esses autores. Mas eu acho também que é a função da escola dar o diferente, dar coisa que eles não achariam se não fosse a gente. Então eu acho bem bacana, às vezes até a matemática parecida com autores de outros países, de outras épocas, e também dar temáticas completamente diferentes. E acho que incentivar-nos também a escrever sobre coisas que não sejam a vida deles, que não seja o universo deles e isso. Então é isso. Tá bom. Então, debate. Eu tenho, mas eu não... Começa, que eu acho que as pessoas ficam mais à vontade. Muitos, acho que as pessoas
acham que a questão da inspiração é como se o texto fosse uma entidade que baixa e que isso vai ser produzido. Os nossos alunos vêm de escolas que trabalham nessa perspectiva. Às vezes até fecha o olho, se vê uma praia. Pode ser que isso faça algum sentido em alguma oficina criativa, mas eu não saberia dar uma aula sem que o sujeito saiba para quem ele está escrevendo, assim, não, até ter essa questão ao escrever, que você precisa levar em conta que você não vai ser leitor. Ele vai chegar num lugar que tem menino que fala assim, não, na hora eu explico, digo que é não sei lá, né? Não quer fazer a revisão e fala, eu explico na hora. Não, você não vai encontrar, não é assim escrever e tal. Então, nós estamos trabalhando na perspectiva de trazer modelos que aí vem da leitura, que é isso que você está falando, de pensar nessa, de modo bem diferenciado, acho que depois Mário e Alex podem falar disso, de que intenção é essa que o autor teve quando ele usa uma determinada expressão, quando ele caracteriza dessa forma, depois ele se aproveita disso embaixo para dar uma outra informação. Essas armadilhas que vocês montam para a gente cair e que então tem um trabalho que eu acho que tem um nível da apreciação sem nenhum tipo de aquilo que você estava falando da leitura do ponto, que não é ler para conversar, para debater, para coisa nenhuma, mas tem uma hora que até para aprender a escrever e ler, você aprende muito com os grandes autores, né? Então a gente desmonta um pouco. Aí você foi falar daquela coisa do Graciliano, eu achei que dizer, não faz exatamente isso, talvez os meninos, mas desmonta um pouco e tenta desvendar que intenção são aquelas, ou que operações linguísticas o que ele coloca sempre o sujeito quando ele vai citar desse jeito, o que ele faz uma oração muito objetiva e dá um ritmo para o texto que é diferente de uma outra hora, que vem uma coisa. Então, esses movimentos que a narrativa vai trazendo e tal. E a gente tenta trazer essas questões à luz, para que isso possa ser, mas não só as observações dos professores, também as observações que os alunos tenham, muito embora são para serem paridas, né, gente? Mas em 3 meses, em 6 meses, a gente já vê meninos com capacidade de enxergar coisas nos textos que não davam conta de ver isso. Os professores falam, nossa, hoje eles compreenderam a sacada do autor, o autor vira um sujeito que... Eu também sou um autor, não falo autor consagrado, eu também produzo textos, e eu, de uma certa forma, estou aprendendo também com outra pessoa que faz isso melhor do que eu. Porque, no caso, a gente dá... Essa é uma regra de dar sempre textos bem escritos, para que eles tenham um poder. Bom, isso é para repertoriar esse sujeito na hora de escrever. Para nós, para mim, na experiência do Acaia, sem querer levar em conta a história dos meninos, porque isso eu acho que aconteceria em outros lugares também, isso funcionaria com os pequenos, isso funciona muito mais imediatamente. Porque trabalhamos com narrativas menos complexas, com modelos mais canônicos de estrutura, né? Então, o conto tem uma situação de ambientação, depois tem um conflito gerador, depois aí vem uma trama, acontecimento, finalização, conteúdo. Você já sabe ali o que é mais fácil para os meninos e para a gente apontar. Quando entra na ficção, aí nos contos mais... Isso às vezes você tem um autor que até mantém ali alguma coisa mais... o estilo do cara e tal, mas às vezes o mesmo autor você produz às vezes coisas completamente diferentes, por exemplo, uma da outra. Então, esse é um exercício que é muito bom, mas eu tinha expectativa que era mais rápido, que isso instrumentalizava, repertoriava e tal. Ao final e a gente fez essa avaliação desse semestre, a gente percebeu
percebeu, foram algumas 2 ou 3 alunos que a gente não acha que andou nada, que para alguns alunos a gente começou a enxergar que eles aproveitavam isso, ou pelo menos com alguma intencionalidade, e que tem a ver também com a proposta que o professor faz. Você vai escrever agora isso, o narrador partindo daqui, você vai se colocar no lugar desse. Então, existem alguns exercícios de escrita mesmo, de não repetir, de cuidar, de fazer substituições para não ficar um texto repetitivo. Aí a minha pergunta é o seguinte: esses exercícios, que no nosso caso é uma escola, imagino que precisam ser feitos, isso faz parte da vida de um escritor? Você considera que eles são bons? Porque separar forma e conteúdo é um negócio muito complicado, né? Então, eu nunca fiz oficina criativa, né? A minha experiência foi escrever roteiro com os meninos aqui, que já tinha uma história, foi muito rápido quando veio a história, e daí ia ser um desenho animado, então era, enfim. Mas foi com esses adultos, né? Que estavam aprendendo a escrever, já sabiam escrever, mas estavam aprendendo com isso. A minha impressão é que com a ficção, é muito bom você fazer isso tudo na hora, você lê o conto, depois tem outro conto que você lê e faz isso, desmonta qual a estratégia narrativa que teve aqui, por que repete a palavra, por que usou ponto, não vírgula, por que não o e, a vírgula, enfim, por que esse personagem tem um nome parecido com ele, isso tudo eu acho ótimo. Agora, aí é uma impressão de escritório, né? Eu tenho a impressão que na hora de pedir para se escrever, o que mais funciona é falar, escreve. A inspiração não vem, mas se você fala, você tem uma aula para escrever, ele vai ter que inventar alguma coisa. Inspiração, né? Eles não contem com nada. Vai vir aí fala assim, mas eu não sei o quê. Daí você pode ficar um a um e falar, mas é aquela história que você contou, e aquela coisa, não uma coisa geral. E aí, depois do primeiro texto escrito, tentar achar naquele texto o que tem a ver com o que a gente aprendeu. Olha, mas aqui, lembra que aquele autor fez a repetição? Lembra que, sabe? E daí é uma coisa caso a caso. Qual a estratégia que você pode lembrar o aluno que ele já aprendeu para pôr naquele texto ali? Então, porque eu acho que a questão do público, para quem você fala, o que você quer falar, clareza, não se aplica à ficção. Eu acho, a não ser que você vai escrever ficção para criança, é diferente. Ou ficção edificante, pode ser também. Eu quero falar sobre o racismo, qual o ponto que eu posso escrever, aí sim, você tem um objetivo. Mas né, a ficção, conto, ficção pura, eu acho que é um trabalho de um a um, indivíduo a indivíduo, na hora da escrita. Na hora da leitura, eu acho bem bacana, porque eu acho que é meio que maravilhoso você ir entendendo, né, um ponto, enfim, como é que o autor, por que você fica tão ligado, por que é engraçado, por que não é engraçado, acho legal. Mas eu sei lá, eu não gostaria de ser obrigada a ficar fazendo exercício. Agora com o narrador indireto, agora narrador direto, agora na hora que ele escreveu o texto, você fala assim, mas isso aqui não ficaria melhor em diálogo? Porque, como é que é? O que você quer? O que você não quer? Mas, é um chute. Assim, me vendo como aluna, mas... Identificar, mas acho que identificar que tem um tipo de questão que aparece no texto dele, muito frequentemente, como se criasse uma restrição para ele conseguir aí oferecer modelos de autores, como é que o autor resolve aquilo e tal, e propor que ele tente. Ele faça daquela maneira. Mas não, sei lá, eu achava que isso era eu tinha uma fantasia, porque eu não trabalho, eu muito pouco, só aqui que eu trabalho com os maiores. Eu não sei muito, eles são professores de português. Assim, os pequenos também falam português, quer dizer, é diferente, né? Então, me impressiona muito, e que tem a ver com a experiência como leitores, que é uma experiência muito pequena também, a gente tem tentado ampliar, eles têm o tempo de leitura, eu acho que de outra pessoa continuar ali ajuda.
grande que a gente vem entender que se o professor, né, se nós professores, né, nos colocamos no lugar de quem está aprendendo, daí eu acho que flui melhor. Eu fiquei a vida inteira também, a vida inteira escolar, assim, a pouca vida escolar, a literatura a serviço de responder essas questões de português. Né? Então, assim, era um porre. E aí, eu não pensava em ser professora, eu ficava pensando, será que não tem outro jeito, né, de se relacionar com a leitura? E quando eu ingressei nesse mundo da literatura, tinha um discurso muito falso que era, olha, é um prazer em ler, é um prazer de ler, é um prazer de ler. E eu fazia formação numa biblioteca que essa frase era assim, eu dormia ouvindo isso. E eu dizia, gente, que moleque de prazer é esse? Então, porque de verdade era uma frase que eu trouxe desse prazer, eu não gosto disso, isso não está aqui. E aí, por isso que eu fui pensando um pouco na minha experiência quanto leitora. Aí eu comecei a ler Ponto Vida Severina. Aí foi um dia que as coisas foram clareando, e daí eu fui entendendo, fui me relacionando com outros olhos com a literatura. E aí só depois de grande, que eu me relacionei de outro jeito, foi que eu consegui entender o que as professoras queriam me dizer há muitos anos atrás. Assim, né? E daí eu fiquei pensando um pouco nisso. Tem muito a ver também, eu acho, como a gente apresenta. Né? Mas eu estava lembrando da voz, que você falou uma coisa da voz, que eu estava lendo lá no começo e eu lembrei. Que o meu trabalho também mudou quando eu fui um pouco nessa questão de dar voz às crianças. Para além do texto elaborado, de algumas questões que a gente tem que tirar, e aí dependendo de cada competência, de cada faixa etária. Mas dar voz, o que você acha, de onde vem tudo isso, né? O que você pensa, o que você... Eu li um livro no meu antigo trabalho, assim, no 4º ano, do Matador, acho que também você já conhece, né? E antes de eu ler, a professora disse, olha, não leia esse texto, aqui na favela essa história já é comum, isso vai ser muito perigoso. Eu disse, não, eu já li em outras turmas e deu certo, deixa eu arriscar e tal. E aí eu li, assim, muitas meninas, ai, que malvado esse menino, não matou o passarinho, que triste, não sei o quê. E a coordenadora foi acompanhar a roda, para poder ver segura. E aí ela olhava assim pra mim, né? Olha aí, eu te falei, não sei o quê, eu fico olhar. E aí o menino levanta e diz assim, frescura, o livro inteiro ele enrolando para matar esse pardal. Vai matar pardal todo dia e ainda fogo. E aí, porque tem um pouco disso, é a voz também, a gente dá espaço para a voz do que vem. E daí, assim, a partir disso também a gente receber ou modificar o que a gente está pensando, o que a gente está querendo propor. Porque eu penso que se a gente também não abrir espaço para que as crianças e até os adultos se relacionem de outro jeito com a literatura, assim, tem alguns bloqueios que vão para a vida inteira. Eu acho que, desculpa, mas acho que vai de encontro um pouco com essa frase de que leitura também é autobiográfico, né? Acho que tem muito isso. Sim, a frase fez muito. Eu nunca tinha... essa frase fez muito Claro que eu já tive livros que eu assim. senti que eram autobiográficos, mas isso, a leitura também é autobiográfica. Eu achei essa frase fantástica, eu acho que ela diz muito sobre esse teu exemplo, assim. Agora, esse também que você falou, é essa coisa, mas que eu sinto que aqui no ACAI não é nem só o professor, o ACAI inteiro é isso. Então, talvez um pouco demais para os professores, que vai indo conforme o aluno, né? Vai se modificando, e às vezes o professor já não sabe nem o que está fazendo, de tanto que vai seguir, não. Mas ainda mais em coisa de ficção, de português, de escrita criativa, eles vão dar o caminho, né? Quer dizer, o primeiro caminho deles é não fazer nada, em geral, né? Então você tem que forçar um pouco, mas o que eles vão falar é por aí que vai, né? Pegando um pouco. Eu fiquei pensando bastante sobre essa coisa da leitura sozinha, né? Com introdução. E aí, às vezes, eu fico na dúvida de como que a gente faz com que a criança, o aluno, consiga ter esse ambiente, propicie isso para eles, né? Porque é super importante.
sei, eu também fiquei pensando. Né? Às vezes Como a eu- escola favorece isso? Acho que ter um espaço da biblioteca silenciosa já é uma Já coisa. é Né? uma Ter momentos de silêncio na biblioteca, de incentivo esse silêncio. Agora é complicado, né? Não sei. Também tem na própria aula, no momento de retrospectiva, é que o tempo de ter esse conflito. A gente tem mais 15 minutos. O cara parar e ler, porque nem sempre vai fazer isso em casa. Mas seguindo o que foi dito aqui, um dos grandes problemas, das grandes dificuldades, entre as várias que a gente tem para ensinar a língua portuguesa, porque os conflitos são muitos, é o ato de você compartilhar o que você escreveu. Primeiro porque você imagina o leitor, mas você tem que procurar esse leitor, nem sempre ele está disponível. Então, os livros produzem, e aí você precisa procurar um espaço para eles fazerem a exposição do trabalho, essa é uma etapa. E tem a segunda, que é você compartilhar a intimidade da sua leitura, que ler e escrever são atos de intimidade muito grande. Né? Quando você está lendo, você pensa em coisas que você não contaria para outra pessoa, porque você identifica um texto e vem coisas na sua cabeça, às vezes até fechatórias, que você quer só para você. E escrever também deve ser assim. Aí penso eu, conversando com a escritora, como foi o seu momento de pensar para si, agora eu vou compartilhar, quer dizer, tudo isso que eu escrevi, sabendo que a gente coloca no papel de nós mesmos, como você pensou em compartilhar com as pessoas o que você escrever e qual foi o impulso de você fazer isso? O que você teve que vencer? Porque não é como se faz de uma hora para outra esse processo. Hoje em dia eu acho que eu comecei a escrever cedo, que foi 40 anos, mas na época todo mundo falou que era muito tarde, começou a publicar tarde, porque realmente o pessoal começa com 20 e poucos anos, 30, os escritores, né, e já publicaram. Eu tinha, é isso que você falou, exatamente o que você falou, medo, vergonha. Eu achava que para mim a questão, mas não era nem tanto de expor a minha vida, de expor, era de expor uma pretensão, porque para mim ser escritora era a coisa mais importante do mundo. E então eu não podia ser o que era mais importante do mundo, né? E daí eu fui uma das fundadoras da editora 34. E lá eu ficava analisando os originais que mandavam. E aí você vê, é isso, a pessoa escreve e manda. E assim, né, o que eu achava que tinha o que era literatura e o que não era. Tinha coisas que não eram literatura e algumas não eram por falta de talento, outras por enrolação. O cara ficava enrolando, não era. Dentro do que era literatura, tinha a boa e a ruim e a média. E a média podia ser boa. É engraçado, lendo você vê assim, isso aqui poderia ser um bom livro, talvez a próxima coisa do cara seja bom, ou se acertar um pouquinho, ou... E o máximo que podia acontecer era alguém falar não. Sei lá, acho que quando eu tive a consciência que era bem mais, não é que é bem mais simples escrever bem, mas é bem mais simples escrever e mandar para uma editora. Aquilo me deu uma certa desarmada, assim. E daí eu fui começar, isso que eu falo, eu já escrevia bastante. Diários, eu sempre escrevia anotações e alguns contos, alguma coisa. Quando foi para escrever ficção, para mostrar, para compartilhar, para publicar, é engraçado, a gente acha que a gente é mais honesto quando é uma coisa privada, né, na escrita, e foi ao contrário. É assim, a linguagem tinha que ser mais verdadeira quando para mostrar para os outros. Por causa disso, porque quando é um diário, aquilo lá, na verdade, é uma lembrança de você mesmo. A palavra, o fato pode ser meio vexatório, o fato que você escreve é mais verdadeiro, mas a escrita é mais frouxa, mais mole, mais qualquer coisa, porque não é aquilo lá que você quer. Quando você vai escrever um conto, o que você está escrevendo é mentira, mas a linguagem tem que ser de verdade, porque aquilo tem que parecer de verdade, tem que passar como verdade, tem que comover, tem que tocar. Então, foi uma sacada, assim, foi uma coisa que eu falei, nossa, então isso aqui é bem mais. Tem que ter 4 analistas. Hã? Tem que ter 4 analistas, eu acho. Então, mas você sabe uma coisa... mais preciosa. Parece muito... E aí a gente entende um pouco, às vezes, que o aluno tem essa resistência, né, para escrever, principalmente para compartilhar. Ninguém vai ler, né? Você não vai ler em voz alta. A gente ouve muito
depois como você traz, é difícil mesmo. E a coisa é conversar, né, com o aluno, porque eu acho que se ele consegue ir modificando o texto dele, e riscando, e escrevendo de novo, e você ir falando assim, olha, isso é muito legal, ficaria mais forte assim, ao ele fazer isso, ele vai se distanciando do texto. Isso eu sinto que foi um aprendizado dentro da editora, porque a gente era obrigado a escrever release, orelha, e para mim qualquer texto era um tesouro, tinha que ser. E lá todo mundo, né, mexe, né, assim, faz assado, faz... Isso dá, você vai ficando mais longe. Então, se for um processo primeiro do professor e do aluno ir tornando o texto dele melhor, ele vai se distanciando e daí talvez ele consiga mostrar para os outros, oferecer uma coisa... Enfim, agora uma coisa também engraçada que eu vi, tinha episódios que tinham acontecido comigo, que eu ia escrevendo. Aí eu falava, ai meu Deus, aí primeiro fica diferente, não tem jeito. E depois coisas que não tiveram a menor importância na hora que eu vivi, eram muito fortes naquilo que eu estava escrevendo. E coisas importantíssimas eu jogava fora, porque parecia assim, frívolo ali, entendeu? Então isso que eu falo, a escrita tem uma vida própria ali dentro, que não precisa se preocupar se é autobiográfico ou não, porque isso aí vai embora, vai ir. Agora, uma coisa que eu fazia, eu estou me lembrando, é quando os alunos escreviam os contos, imitavam, não sei o quê, tinha esse trabalho 1 a 1, agora tinha também um trabalho, eu via que todo mundo estava errando muito em concordância verbal, né? Aí eu pegava, pinçava frases de vários trabalhos, soltas do texto e colocava na lousa, numa aula de gramática de concordância, colocava. E eu acho que daí ver aquela frase fora também, sabe, vai meio colocando, aquilo lá já não sou eu, já é outra coisa. Já Enfim, acho que sempre esse trabalho, conforme ele vai mexendo, ele vai ficando mais longe, assim, tenho essa impressão. Eu acho que quando você fala isso, né, por exemplo, isso para mim, eu não sou professora, mas às vezes a gente tem que substituir o professor que falta, que não vai acontecer mais esse ano. E você fica buscando estratégias. Né? Às vezes, pensando nas atividades do Barraco Escola, pensando e vejo. E muitas vezes a gente acompanha, né? Essa é uma das tarefas nossas, acompanhar o que vai sendo feito nas aulas. Então, hoje eu estava com o Magno e ele estava mostrando que ele havia pedido para que os alunos fizessem a avaliação do outro. Né? E não uma avaliação, aquilo que você imagina que o outro cresceu. Né? Quais foram os avanços, escolher um dos alunos e falar dos avanços deles. Então, esse tipo de estratégia ou de técnica de como é que você, sem perceber, você está se expondo, você está falando, você está praticando a escrita e de um jeito que, como você disse algumas vezes na sua fala, eu estou falando de mim, mas é como se eu não tivesse. É tudo autobiográfico, qualquer coisa que a gente fale, escreva, diga na vida é autobiográfico, mas faz de conta que nos deixa mais livres. É muito você falando isso na exposição ou no filme da Júlia, que era, aquele escultor não sou eu, é o escultor do filme. Então aquele escultor me deu uma liberdade que eu nunca tive quando eu vou criar as minhas esculturas. Até imita um pouco isso, né? É a ficção, né? Porque é assim, né? Ela era convocada para ser o escultor do filme, para dar elementos para aquele escultor, mas não era ela a escultora e aparecer como escultor do filme. Então, o que é esse mundo da ficção, esse mundo que nos permite achar que não é a gente, né? Embora seja no final. O que eu acho interessante é isso daqui, quanto mais parece, né? Quanto mais técnica você tem, mais longe de você mesmo você pode estar. E isso, num determinado momento, pode ser vantajoso, né? Para você, sei lá, ter coragem de falar coisas, de mostrar coisas. Pode virar uma frieza também, um texto frio. Lá em arte tem, né? Extremamente técnico, fica chato pra caramba, mas te protege um pouco, né? Cria uma... Mas aí não é tanto
causa de técnica, de prática, né? Mas é uma prática que você é uma vai prática elaborando uma forma de se entregar. É. E já tem lá fora, enfim. É. Agora. Conhecimento da linguagem. Da linguagem. Por isso que eu acho que que é isso que está falando, que a prática é importante, né? Você faz e refaz, tanto na arte como na literatura, como na matemática, sei lá, mais intimidade. Mas eu estava pensando no processo da psicanálise, né? Que a gente também cria narrativas, né? A gente coloca também palavras onde aquilo está dentro do sujeito. Eu só não consigo nomear, eu não tenho possibilidade de comunicação. E eu acho que esse trabalho de criar essa condição de poder desenvolver suas narrativas e falar sobre, e aí sim, você cria um canal de comunicação que pode ser através de várias maneiras, né? Da literatura. E às vezes até quanto mais afastado de você, mais legal, né? Você escrever um conto de fantasma, ou de princesa, ou de... pode ser uma coisa mais fácil e mais para começar, né? Mas esse negócio de se afastar e mexer no texto, eu contei para até uma coisa que foi engraçada, que eu levei para a escola um livro publicado meu e vários impressos com aquele espiral, não sei o que, eu tinha entregue para o editor e para amigos para lerem, e daí estava tudo cheio de risco, de rasura, de não sei o que, de erros que eu tinha feito, ou de mudanças, passa essa frase para cá, essa frase para lá. E daí eu mostrei, falei assim, olha, mesmo, né, eu sou uma escritora, não sei o quê, a gente faz um texto e a gente erra muito, muda muito de ideia, e isso a gente tem que ficar mexendo. E daí a aluna falou, se nem você que estudou tantos anos consegue escrever certo, para que eu estou estudando então? Ele sempre tem um jeito, assim, mas acho importante, assim, essa coisa de mexer no texto porque você valoriza o texto, isso é que é complicado, porque ele sempre acha que vai mexer porque você está dizendo que é ruim, né? E como falar, olha, está tão legal, vamos... Tem uma parte, um trecho que você escreveu, que a gente recebeu, que a Teca mandou, que eu achei muito interessante, e também muito autobiográfico, gostei muito de ler, que é, os alunos entendem que para a professora, eles não valem nada pelo que são, mas apenas pelo potencial de vir a ser inimigos do que são no presente. Não autobiográfico porque eu faça isso, ao contrário. Mas é isso mesmo, eu nunca pretendo fazer isso, me esforço para ser oposto, mas muitas vezes, num excesso de revisão de um texto, por exemplo, num excesso de olhar para o que ficou faltando, é isso que eu estou fazendo. Eu estou olhando porque ele não deve ser e posso, sem ter intenção, transmitir exatamente isso, né? Que ele brigue com esse texto e que ele então se aparte dele e que ele, porque ele precisa ser muito melhor que aquilo não serve. Né? Eu sei que aqui, quando você estava escrevendo o texto, estava falando de outras questões. Mas eu acho que é difícil mesmo, assim, eu acho que a primeira vontade do texto é assim, o que esse texto tem de maravilhoso? Que é só seu. Né? E a partir daí falar, pô, por que você fez essa porcaria aqui? Isso é tão legal, mas isso aqui tá bom no trabalho, tá? Enfim, e em geral tem sempre, a gente sabe, né? Tem uma coisa que é muito bacana sempre. Sempre acho uma coisa assim. Uma coisa que eu achei interessante a gente pensar, a gente tem falado muito sobre o tempo do ateliê e o tempo da relação com a construção de algum conhecimento. E as diferenças... Da formalização. A diferença disso no ateliê de artes e dentro da sala de ensino formal. E aí eu estava pensando, acho que talvez um lugar onde esse tempo que a gente está fazendo no ateliê é muito subjetivo, é muito difícil dizer o que um menino estando sem um objetivo fechado desse tempo que de repente começa a desenhar de uma determinada maneira muito clara, construir todo um repertório de formas, a gravar, né,
formalização. A impressão que, sei lá, que eu tenho mais ou menos de fora das aulas de aprendizado de leitura escrita, é que lá a dedicação é muito grande para a formalização. E que se deixa pouco tempo, se dá pouca atenção a esse lado da investigação literária, escrita. Né? Então, é que é complicado, né? Eu fico pensando que... mas aí você tem que aprender a formalizar, né? No desenho, não precisa do desenho, tem a ver com olhar, né? O outro tem a ver com ler, e é uma coisa que não é natural para mim, não é tão natural como olhar, não sei. Não pode, então, acho que essa é uma diferença. Tem que ser mais aprendido o básico. Tudo bem que olhar também é aprendido, mas é que não é universal, né? Você não tem um código universal para ser respeitado dentro do qual você vai se expressar. Mas para mim esse é um problema, assim, quando eu vejo aula de alfabetização, de leitura escrita, mesmo de matemática, assim, essas aulas em que você tem como objetivo a formalização do conhecimento. Mas sabe que eu não sei, vendo, assim, que eu já vi o Magno nas leituras que ele faz, porque isso é um momento de investigação. Está todo mundo junto, é uma coisa mais informal, e ele contando história e aquela coisa, isso é uma investigação em literatura que está sendo feita. Né? E aqui eu acho que esse texto propõe uma série de coisas coletivas, né? De leituras, de fazer, então eu acho que é menos pesado, porque você chegar a escrever um texto seu só, e sem nenhuma proposta, porque aqui tem várias propostas, né? Escreva dessa forma. Isso que eu estou propondo é o mais livre e o mais duro, é dificílimo. Mas é por isso que eu acho que a única coisa que vai fazer eles escreverem é você dizer, você tem que escrever em tanto tempo. Né? O aluno vai e faz qualquer coisa, mas do qualquer coisa vai sair. Mas... Então, acho assim, a investigação de ouvir, de ler, eu acho que é mais... Acho que vocês já fazem muito bem, né? Eu vivo num momento... Já tem um tempo, isso não é uma crise nova, muito radical, eu estou muito radical. Vai de conta do que o Paulo está falando, né? Porque, assim, eu acho que os meninos têm que ler. Aí, num determinado momento, eles escolhem. Eu aguento ler Daniel Gabriel com 16 anos, sei lá, 15, vem lendo Diário de Banana e eu passo no corredor, respiro 3 vezes, não falo nada, volta, brigo com a professora. Eu falei, Gabriel, só vai ver se você chegar no 3 do Diário de Banana, eu vou quebrar você no meio. Isso é um pouco radical. Até o número 9. Eu já falei, se ele pegar o 4 do Diário de Banana, nós vamos consagrar ele como banana do acaso. Meu preconceito é porque é ruim, é porque aquilo não é porque o clima porque tem muita coisa que é engraçada, que nem tem um valor, mas é ruim tudo, é ruim. Mas por que vocês têm aqui no Acá, então? Porque tem que ter tudo, a gente já deu atrás. Eu deixei meu filho ler 2, foi em casa, foi para 15. Eu não sou o melhor modelo, mas eu tenho um filho leitor de 11 anos, leitor, pode ser que pare, um cara que lê bastante, todos os dias. E que eu lembro que tinha uma professora dele no primeiro ano, eu não sabia direito como lidar, que era a Ana, ela simplesmente dispunha vários livros. E ela deixava eles muito tempo ali. Foi quando o Luiz começou a ler. E eu olhava e falava assim, essa mulher tem roupa. Eu ia buscar e eu falava assim, não, essa mulher, que é um pouco o que a gente faz aqui, e às vezes eu fico desesperada. Eles escolhem onde eles querem ler. E aí Gabriel, além de Diário de Banana, é deitado no céu. Então, porque para ler o Diário de Banana, você lê em qualquer lugar. Porque até isso a gente discute. Que livro que você precisa estar numa posição? Porque, eu para ler ali as canetes, assim, eu tinha que ficar presa na cadeira. 3 coisas de luz. E é bom assim, né? Assim, lembrando. Meu melhor amigo disse que eu preciso ler isso. O cara com mais respeito falou isso, eu tenho que ir para chegar ao final. Então era uma
escrita é muito mais, mas enfim, tem coisa que é muito difícil para mim na leitura também. Então, você já tem essa hora de ler? A gente tem essa hora de ler. Eu acho cada vez mais que deveria aumentar. Mas eu acho que a gente tinha que interferir um pouco também no... O cara pode ler o Diário do Banana. Mas eu nunca vi esse menino, por exemplo, escolher nada que prestasse. Então eu acho que fica solto, porque eu acho que tem que ter um adulto que fala, pô, você já leu o Diário do Banana? Vamos pro Capitão Cueca, vamos pro nível 2. É melhor escrito um pouquinho no primeiro longo. Não, tô brincando. Estou só dizendo que quando o cara não sai do lugar, isso me incomoda às vezes. Eu acho que tudo bem, claro, escolher o que ele quer ler. Mas ele está saindo do lugar em outras áreas? Ou em nenhuma? Acho que sim. Tá, mas eu quero pensar na literatura. Então, porque às vezes tem gente que gosta de Aí, eu tenho que sair, deixa eu só falar. Desculpa. Agora, quando na escola da menina chegaram para mim e falaram assim, o seu filho tem que ler. Na escola da vida, que se lê. Então, eu acho que tem uma questão, e claro que hoje ele é um leitor, ele não foi um leitor, mas ele chegou lá por uma Nada mais. A mãe dele. Não. Mas, Hilda, mas você acha que não foi pela injeção um pouco também? Pela amolação? Que hoje ele é um leitor? Um pouquinho. Não, porque está vendo então às vezes me preocupava muito, nossa, ver tanto da televisão, aí de repente eu vejo Spielberg, ele passou a adolescência dele inteira vendo televisão, e hoje ele é. Eu não estou, é pena que eu vou ter que sair, porque essa é uma discussão que eu acho que é super importante, né? De repente, porque no fim eu penso que cada um tem o seu tempo. Tudo bem, de repente aqui a gente está vivendo com uma população que tem direito. Mas eu acho complicada essa imposição, porque no fundo a gente não está acompanhando também uma evolução em termos da percepção do que está acontecendo geral. Mas esse tem que ler pode ser um professor, no caso os nossos, que está envolvido com o que o menino está lendo, que é um interlocutor para ele do que está lendo, que faz com que ele compartilhe. Eu não acho que não tem que ler tranca. Isso virou uma regra na minha casa. Meu filho do primeiro ao terceiro ano tinha que ler 40 minutos todos os dias. Não era um negócio que eu nem estou colocando como método. Eu não estou colocando isso como método. Nem estou propondo isso. Tá bom. Esses 40 minutos viraram uma hora. Esse menino 40. Hoje eu tenho. Foi uma coisa que funcionou. Um menino que precisa ler todos os dias. Né? Mas daqui a pouco também pode uns 15 romper e passar 3 anos sem ler nada. Ok, está valendo. Não, eu não acho que o Eu cara... duvido que você fale, ok, tá valendo. Eu só acho assim, só o que eu acho, para os nossos meninos, no final dessa experiência que o psicométrico outra vez na frente, abrindo mais leves. Eu acho que a leitura e eu falo isso, é o caminho, é a possibilidade e a escrita. Mas você acha que a leitura é de ficção? Não, não acho que a leitura de ficção não. Eu acho que a leitura é de vários gêneros, mas acho que tem que ser uma casa de educação onde se lê muito, porque é muito chocante você ver um menino de 17 anos que não tem a menor condição de elaborar minimamente a sua própria experiência, sem nenhum tipo de preconceito linguístico, porque ele não fala bem, porque ele fala errado. Não, ele não tem uma condição de relato mínima. E eu acho que isso é não ter direito de, assim como
saúde, assim, porque eu acho que isso é direito fundamental de vida, de existência. Então, eu posso pensar diferente disso. E do ponto de vista da saída, eu acho que a gente tem que ter um programa. Estou dizendo, a França tem o seguinte sistema. Eles têm, durante a trajetória do menino no fundamental, eles têm 3 grupos, grandes grupos, que é os livros que os caras têm que ler. E aí tem um livro de Tolkien ao vivo, porque ler os clássicos, que é um livro lindo. Então, os livros que todo mundo tem que ler e em que horas vai ler. Eu não tenho condição de saber se é acertado ou não. Você tem um conjunto de livros que o cara pode escolher, mas dentre alguns. E você tem um conjunto de livros que o cara escolhe o que ele quiser. Que aí cabe o Capitão Cueca e cabe... Né? E isso é organizado de tal maneira que o sujeito tenha relações diferentes com essas produções de leitura. Essa nova empreitada da gente, eu acho que precisamos ter, ao final do 5º ano, crianças que tenham já tido uma experiência de leitura muito importante, fundamental, com um grau de complexidade. A gente está hoje em reunião cedo e Magno não vai ler compartilhado do Pinóquio, que é um livro que não é simples para a turma que ele vai ler. Mas eu acho massa a ousadia dele, ó, Teca. Não é um livro tão simples assim, que ele já leu, mas nós vamos começar. Se o negócio ficar pesado, a gente afasta, eu já tenho outro que entra e daqui a pouco ele consegue Pinóquio. Então, eu estou tentando dizer que é um educador que não vai ficar lendo Pinóquio se aquilo não é possível, não é alguma coisa que os meninos vão alcançar, porque ele também tem a ver com o valor que você tem que dar para a leitura. Né? Se para você não tem valor, assim, eu estava brincando, né? Eu tinha um aluno, Gabriel, que ele era muito inteligente, um escritor muito bom lá na vila, mas ele sempre queria terminar primeiro, por alguma razão. Aí ele estava fazendo análise, resolvendo análise, ele queria terminar as coisas. Daí ele vinha, e quando eu ia ler o texto dele, eu sentava, enfim, uma postura muito de dar uma devolutiva para cada aluno, como se eu fosse uma editora que estava ali. Aí eu me lembro que Gabriel já vinha correndo, aí eu pensava, falava, cara, incrível essa passagem, eu como leitora, tal. Aí eu, no final, falava assim, Gabriel, eu queria parar a aula aqui, porque essa sua ideia de ter feito primeiro um rascunho, ele, não, já é a última vez. Assim, gente, eu queria parar a aula. Fez uma coisa incrível, eu não tinha pensado. Então ele fez um rascunho e nós estamos aqui discutindo. Eu acho que a gente podia propor isso para todo mundo. Ele não bom, 3 dias elogiando o Gabriel com uma ideia incrível que ele teve. O cara já estava até não é a minha primeira versão essa, tá? Ele dá uma... Então tem um lugar que você coloca o sujeito, que a gente faz isso aqui. As meninas fazem isso com uma maestria incrível, que eles é um valor, tem que ser um valor, sabe? Então não é uma coisa de, não estou falando dessa coisa babaca, ai que banda, você lê, você tem que ler, não. E não estou que você leu, o que você está lendo? Qual é o livro que você está lendo? Não li esse, legal, você podia me indicar? Juliana, quando eles leu um texto ininteligível, porque no meio de uma reunião e a gente fazer uma tarefa demais. Mas será que a Juliana está mandando isso aqui como uma pedra? Mas é uma das coisas que a gente faz o tempo todo é dizer que ele pode. Uma hora ele ainda não vai ler convencionalmente, né, pelo texto, mas ele pode ler aquele texto. E a gente passa por situações até muito anteriores à discussão de que se ele deve ler aquilo ou não, que é momentos assim, às vezes, de sentar, parece tão bobo, né? De esses 15 minutos de leitura silenciosa ser ensinado. Então, gente, vamos começar a treinar como a gente faz isso, né? Eles vão estudar 2, como que é lá? Né? Tem que ficar 15 minutos lendo um livro que você escolheu. Vamos passar então por essa experiência? O Magno vai, faz uma super seleção. Vamos discutir critérios de seleção de livros, o que você pode escolher, por onde você pode escolher. Você vai escolher pela capa, você vai escolher por uma ilustração. Então a gente faz toda uma construção, uma cena, né, para ele poder
né, de ler sozinho. Mas não, ela ser uma situação mediada, né? Bacana mesmo. Né, ensinada. Então tá difícil ler sozinho, né? A Cá fazia muito isso com os alunos. Deixa eu sentar do seu lado, então vamos ler, eu vou ler junto com você ali individualmente, então uma leitura silenciosa que não é mais silenciosa, mas eu vou ler junto com você porque você vai aguentar esse texto. Né? Então, vamos tentar mais um pouco. Vamos lá, gente, vamos ter mais paciência. Então, são procedimentos muito anteriores a tudo isso, né? Dessa discussão, às vezes, de que se ou eu que leia isso ou não. Então, às vezes, a gente acaba sendo um pouco. Não, vamos ler isso sim. Vamos dar conta. Eu vou ajudar você a dar conta. Tem um valor para todo mundo. Ele chega lá e fala assim: você já conversou com não sei quem? O Vitor acabou de ler, sei lá, não sei o que. Eu não li esse livro, como é que você leu ainda? Então, tem uma cena que é de. Se é uma comunidade de leitores, tem que ser uma comunidade de leitores, e as pessoas falam sobre livros. E isso eu sei, tem a CB, sobre o diário mas não é o caso. Eu só queria falar sobre o diário de banana. Eu vou defender um pouco. Assim. Não, não discordando de você não, né? Eu acho que como a ideia é aprofundar mesmo, eu acho que pela sua fala, pelo texto também, acho que dá umas orientadas boas, né? E uma delas é aquela dos clichês, né? E daí fui para Minas Gerais agora nas férias, e tem uma tia do meu pai que tem 92 anos, a tia Tervina, e ela tá de grama, doente e tal. Tervina, escreve Tervina. E ela tá de cama e tudo mais. E daí o pessoal fala, tá de cama só porque ela enterrou os 5 filhos, né? Os 5 filhos já morreram, ela enterrou os 5 filhos. E daí ela. E o último filho batia nela também, uma situação bem trágica. Assim. E daí, aquela frase que a gente quer um clichê, mas às vezes carrega um peso que a gente não tem dimensão, né? Que não tem coisa mais triste que enterrar seu próprio filho. E isso derruba as pessoas, né? E daí, pensando nesses clichês, o Diário de Banana é um clichê também. O Diário de Banana ele tá reproduzindo a cultura norte-americana que está bombardeada na televisão, seriados, camisetas, vestuários. É muita linguagem dos Simpsons, que é um desenho animado que todos assistem, então essa coisa meio trágica, estúpida, engraçada. Tem a linguagem do desenho, com muitos desenhos simples, ali trazendo uma compreensão maior do texto. Não sei, acho que de repente o processo seria uma coisa que aconteceu com a Urma ano passado, que a Urma ficou 1 ano e meio nas aulas e a gente discutiu muitas coisas, né? Enfim, muitas. E uma delas foi em relação a gênero e raça. E ela estava lendo um livro, porque a primeira parte da aula, eles trazem os livros que eles gostariam de ler, qualquer livro, são 15 minutos que ele pode ler qualquer livro. Ela trouxe um livro que, se você for ver, é um daqueles romances, Água com Açúcar, em forma de diário, e que não acrescenta muito e tem umas visões estereotipadas. Não adianta falar para a Urma na época que ela não é legal aquela leitura, porque até então não tinha uma legitimidade para falar isso para ela. Mas no meio da leitura ela quis parar e falou que a moça era muito machista. Não foi diretamente as discussões levaram ela a perceber que ela parou não quero, a moça muito machista. Espera nesse momento, Gabriel Cruz. Não, mas então, eu ainda estou tentando trazer, acho que é um pouco isso. Quais seriam as maneiras do Gabriel Cruz perceber que ele está sendo alienado com aquele livro? Ou não, que é um momento de diversão, e puramente que também o livro traz isso, não necessariamente literatura. Mas o livro, o não literário, ele traz piadas, e das piores possíveis. Né? O Luiz mesmo está me filmando, não vamos esquecer, o Luiz é um jovem, está aqui entre nós, passou por todo esse processo. Excelente título, e o Luiz é um cara que não gosta muito de ler, já dito isso pra mim. Tô mentindo, Luiz. Mas eu não gosto de ler. Mas se tem alguém que consegue falar bem sobre o que está pensando, é o Luiz. Né? Então, acho que existem maneiras da gente, acho que sim, defendo o livro, sou professor do livro. Estou ali com o livro, na biblioteca, defendo o livro. Mas aí, ó, livro bom, filmando, tá dando um close aqui, não tá deixando fora, tá equilibrando ali com o lado. Gabriel Cruz Grande. Só um exemplo só falar duas coisinhas assim, sobre filhos, né? Assim, eu tenho 3 filhos. 2 são leitores vorazes de ficção, que desde muito tempo. E outro,
nunca gostou, sofria. Ele foi ler Crime e Castigo, ele falava, estou na página 50, o cara não saiu do quarto ainda. E acabou, quer dizer, o cara é um cientista, até hoje romance que ele leu assim, porque ele começou a gostar de uma menina que gostava de romance, daí ele leu romance, entendeu? Isso é uma boa. Mas eu acho assim que a coisa de ficção é muito importante por uma série de motivos, inclusive emocionais, isso tudo, então acho legal sempre a gente estar lendo para eles, mas na hora de eles lerem, sei lá, acho legal ter bastante livro sobre dinossauros, planetas, ou, né, sobre o corpo humano, e o horário de ler eles também poderiam escolher de causas, de piadas e outras coisas, né? Infelizmente, nem todo mundo é perfeito. Mais tempo para essa pouco, né? Não tem problema. Mas outra coisa só, assim, que eu acho que essa questão deles corrigirem, deles serem capazes de dividir o texto, que tem a ver com se distanciar, que tem a ver com reescrever, com isso tudo, acho que duas coisas poderiam ser, assim, uma coisa. Quando você lê um texto de um grande autor, você fazer uma crítica a esse texto. Tipo assim, lê um Chekhov, aí ele escreve, você pensa assim, pô, o cara não podia escrever essa frase assim? Não sei o quê, sei lá, deu um certo desrespeito pelas grandes obras, assim. A iconoclastia é importante. Exatamente, porque daí na hora que você for falar que o texto dele não podia ser assim, enfim, você falou do outro, né? Crítica é uma forma de se relacionar com essa questão do clichê do lugar comum é uma coisa que eu penso muito, assim, porque eu também, eu acho que na verdade é uma coisa que nós educadores a gente pensa muito, porque a gente quer muito ver o novo, né? Sempre a gente, quando está educando alguém, quando está próximo de uma criança, enfim, qualquer pessoa que a gente está ali, a gente quer ver algo novo sendo produzido, né? A gente nunca quer ver aquela pessoa reproduzindo alguma coisa que a gente já conhece, já viu mil vezes. E, na verdade, essa coisa da reprodução está presente em qualquer lugar, né? A gente vê as pessoas colocando músicas que são tocadas o tempo todo em todos os lugares. E aí a gente fala assim, nossa, muito mais ouvir essa música. Aí você liga as rádios mais famosas, a Metropolitana, Mix, sei lá, ficam tocando sempre as mesmas músicas, né? E a gente ouve elas à exaustão e repete elas e nem sabe mais por que está falando, que está ouvindo, mas está lá. E eu tenho um pouco essa crise, assim, de como fugir disso, mas ao mesmo tempo também respeitar, porque tem várias coisas que são reproduzidas à exaustão que são lindas. Inclusive obras maravilhosas, de autores incríveis, não precisa nem necessariamente de literatura. Mas eu fico muito encucado, assim, de como passar para a pessoa que eu estou educando, ou enfim, para a pessoa com quem eu estou em contato na hora, esse fascínio, né, pela criação própria, espontânea e sem propósito, né? E eu fico até um pouco triste, assim, de ver como que a sociedade cada vez, não sei se cada vez mais, mas a globalização contribui muito para isso, né? Para esse processo de pasteurização da arte, das produções e de tudo mais. E eu agora fico pensando, eu estou chegando agora na Caia, eu vou trabalhar no barraco, e eu fico pensando o que eu vou fazer com as crianças, não só com as crianças, né? Todo mundo que apareceu no barraco, que é literalmente qualquer tipo de pessoa, né? E eu fico pensando o que eu vou fazer com elas. Eu quero fazer alguma coisa com escrita, mas nem todos sabem escrever ou ler. Aí vai ser uma coisa com desenho, ou com brinquedos, ou com jogos, ou com outras coisas. Ou também pode ser leitura de histórias. Mas eu quero muito injetar neles essa vontade de sair um pouco dessa coisa pasteurizada. E acho que você está com tanta energia que você vai ser capaz. Assim, tem uma coisa assim que está dentro de você que eles vão querer saber o que é. Assim. Realmente você tem que ter um propor. Mas... eu já inventei um exercício que eu já fiz com um grupo assim, de amigos meus, e eles gostaram, que é assim,
E é um exercício que eu faço comigo mesmo também, que é escrever literalmente o que passa na sua cabeça. Então, é botar a caneta no papel e começar a escrever as palavras que vão surgir na sua cabeça. Aí a ideia é tentar construir algum tipo de narrativa com isso. Se não conseguir também, não tem problema. Mas é uma coisa que eu já tentei, que deu um pouco certo, assim, com pessoas que eu nunca tinha visto escreverem nada. Assim. Na hora escreveram uma coisa que eu olhei e falei, caramba, eu não sabia que você era capaz de fazer isso. Parece legal mesmo. Agora, sabe essa coisa que você falou, que é pasteurizado, sempre a mesma música? Sempre... Uma coisa que eu acho que é legal é você saber a música, saber sobre o escritor, sobre o compositor, sobre o que, e procurar, e você se aprofundar nessa música e começar a querer saber do cara. Mas você sabe que esse compositor... Enfim, porque tudo tem algum nível de profundidade, né? Ele pode pegar aquilo não só de reprodução, então... É que os Simpsons eu acho legal, eu gosto. Mas, vamos dizer, alguma coisa que eu não gosto. O Silvio Santos, por exemplo, que eu não gosto. Fala assim, pô, você sabe que o Silvio Santos foi tal, mas quando que ele fez isso, fez aquilo, ele tem uma filha, sei lá, coisas completamente idiotas, mas para a pessoa aí não ser só um receptor, né? Ter O MC Biel agora, né, que deu todo esse caso de machismo no passado, né? Acho que as pessoas pararam de cantar as músicas dele, que é uma coisa boa, porque não só porque ele parou de ser reproduzido por aí, né? Mas também porque uma coisa pasteurizada a menos, né? E aí é interessante isso que você falou, porque se você vai atrás, inclusive para criticar, não só, né? Porque todo mundo merece só ser criticado mesmo. Mas às vezes não é nem crítica, é só procurar saber um pouco mais do cara. Mas tem um perhaps, talvez. O quê? Perhaps. Talvez. Que era... Lançou, algumas pessoas já sabem, eu assisti 2 vezes um documentário sobre o axé, né? E o axé durante muito tempo ocupou esse lugar que muitas coisas são ocupadas hoje como pasteurizadas. Né? E a partir do documentário do axé você descobre as raízes, que o axé, não existe um ritmo axé, afinal de contas, né? Existem diversos movimentos que compõem o axé. O Caetano Veloso fala que a harmonia do samba é de pura qualidade, porque ele traz o partido alto de volta para a cena da Bahia. Eu acho que tem muitas camadas aí, né, antes dessa despasteurização, se é que existe, porque senão vai virar outra pasteurização também, né? Esse cavocar aí de discurso. É perigoso isso, né? Porque a gente não sabe como bate, porque a gente não está no mesmo lugar. Acho que daí acho que o texto tem muito isso, né? Que é da escuta, né? Que é do ouvido. Acho que é importante, assim, esse lugar comum, ele é um lugar em que você também está muito confortável, né? Porque é uma fala de todo mundo, não é uma fala sua. Então, na hora em que o garoto está lá fazendo um texto ou falando alguma coisa, fazer uma fala original, escrever alguma coisa original, você está exigindo muito mais dessa criança do que a pessoa é horrível o pai levar uma criança. É muito mais fácil de falar do que daquele pai específico que entregou aqueles filhos específicos. Também é uma maneira mais distante de se colocar diante do assunto. A minha namorada, ela, não sei se você também conhece aqui um cursinho popular que chama Transformação. É um cursinho popular. Não, o Donato fechou e abriu de novo agora. A Transformação é exclusivo para o público T, né, público transexual. E eu dei uma aula com ela para um grupo de alunos. A gente juntos, eu e ela, assim, a gente elaborou uma aula ali sobre poesia, assim, eu não sei escrever poesia direito, ela consegue melhor do que eu, mas a gente tentou ali alguma coisa. E aí a gente passou, o tema era corpo, enfim, a gente começou a trabalhar com eles, como é que poderia ressignificar as partes do seu próprio corpo, encontrar beleza em qualquer parte do corpo, em qualquer defeito, né, entre aspas, óbvio. Enfim, e daí, em um dado momento, eu ouvi algumas coisas que estavam sendo escritas, assim, títulos, palavras, e eu pensei, olha, eu falei, foi uma coisa que ajudou.
vale muito mais a pena, quando você está escrevendo, falar mais do particular do que do geral. Não, isso tem que ser uma regra, né? Óbvio. Não tem que ser aplicado a absolutamente todos os casos, mas quase sempre, quando você vai escrever uma coisa, se você fala uma coisa mais particular, acaba ficando mais bonito, soa mais diferente, né? E eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente consiga explorar, né, como educadores. Não sei, olhar mais para o particular, olhar mais para o que as outras pessoas não conhecem. Aí seria legal você ter levado uma poesia que tivesse, né, que tivesse um particular, um ponto, porque realmente, de repente você está descrevendo uma situação mais geral, aí fala, e ela gostava muito de comer biscoito de chocolate, migalha caia no colo, pronto, lá, chum, de repente você viu a cena, né? É legal isso, assim. É legal também quando você prepara a aula antes e já, tem aquela armazinha ali na hora. Mas uma coisa muito legal para isso mesmo, mas eu pensei nisso, uma vez uma menina falou assim, não, aquele grupo é muito ruim, sabe? Tipo assim, mulher pelada com a bunda de fora. Eu falei, mas por quê? Não, mas por que é ruim estar com a bunda de fora? Eu acho ruim estar com a bunda de fora, mas se você pergunta, se você começa por quê? Porque é legal, a pessoa começa a pensar, e ela pode até ter motivos sérios para achar que é ruim estar com a bunda de fora. Isso é uma coisa incrível, porque a gente quer que o cara crie relações mais complexas com que eles se relacionam. Acho que é bem e aí, isso. a despeito do tema, o cara tem essa experiência de exatamente criar isso. uma rede de relações, né? Isso é legal para ele, porque a bunda de fora num lugar ruim, nos excelsos faz sentido. Por conta de um contexto ou na praia. Né? E o que é ruim e o que é bom. A gente volta um pouquinho com essa questão do que é pasteurizado, passa aí pelos hábitos. Mas até você pode nem querer mudar a ideia dela, né? Assim, não, você traz as pessoas. Você pode continuar. Ela acha que a bunda de fora é ruim, mas ela vai ter que pensar sobre isso, né? A justificativa do porquê é ruim e do que é bom. E passa pelo que foi dito aqui. O diário de banana, por exemplo, que de fato é um problema, mas também é um prazer para ele, né? Até que ponto para ele entende o que é ruim, como que a gente faz ele entender o que é. Talvez ele ir lá na frente da classe contar um pedaço do diário de banana. Entendeu? A situação é que aquele menino tem 16, 15 anos Eu só que o professor vai lá e, sei lá, pode até voltar e falar, não tem jeito, ele vai ler. E o conceito do que é ruim e bom na literatura também, que o quadrinho antes era, HQs eram considerados um gênero menor, e não é, a gente sabe que não. Mas, ou um autor como Stephen King, que era considerado péssimo, e ele é ótimo no que ele faz, dentro de um gênero que é marginalizado, que é o terror na literatura. Né? Então tem também a discussão do que é bom e do que é ruim. Aí também tem acho importante trazer o que é bom e é ruim para o leitor, na hora de pensar nos objetivos de leitura. Né? Por que ele está lendo? Por que ele está lendo? Ele está lendo para aprender a ler, está lendo só para prazer. De repente, a formação do leitor literário dele, eu estou com essa coisa do diário de Vadeira na cabeça, não passa pelo diário de banana, mas talvez passa pelo trabalho que o Marinho faz. Porque ele está formando um leitor literário. Então, é uma coisa complexa, é um processo longo, e que para nós também foi, para o aluno também vai ser. Mas onde entra esse livro que é dele, no cotidiano desse livro? Né? Porque foi levantado aqui também o quanto a gente tem esse discurso da obrigação da leitura na escola. E para nós que trabalhamos com isso é muito complicado. Você tem medo de matar o desejo do menino pela literatura, obrigando ele a ler. Acho que a mãe, os pais também trazem muito isso. Você não está obrigando meu filho a ler. Ele vai, de repente, pegar raiva da literatura, porque muita gente pegou na escola. Raiva de literatura. Talvez porque não lesse literatura e sim sobre literatura. Foi o que aconteceu comigo. Toda a época que eu era estudante. Se ele não está transferido por ninguém, isso pode acontecer. Mas se ele tiver, não vai acontecer. Então, mas aí você, por outro lado, como você. É preciso ter uma mediação também. Você precisa desafiar. Ele fica transferido, eles ficam loucos. Alguns não, você não consegue com todo mundo. Mas o cara quer ler porque o professor quer. Claro, mas precisa. Então, mas eu me lembro, quando lá na faculdade, morava numa cidade que tinha jornal. Todo mundo que eu achava interessante lia jornal, eu comprava, ficava embaixo, braço, andando pela faculdade, não lia
dei aula no primeiro ano, né? Que tinha o Tcheco. E eles foram, eu falei, gente, isso é uma roubada, isso não vai dar assim. Eu era quem tinha menos crença. Eu falei, vocês estão jogando muito duro, isso é muito complexo. Eu, ao contrário, né? Mas super preconceituosa, com medo mesmo, assim, na primeira turma, morrendo de medo. Foram os contos que eles mais amaram. É uma loucura, você não. Eu falava, mentira, não é pode ter aqui a avaliação. Às vezes, mas não está certo. Às vezes. Eu lembrei de uma frase que eu li, voltando bastante dessa coisa, né, da escrita, como vocês mostram, como é difícil compartilhar a sua escrita, né? Eu li um livro do Alejandro Zambra, que é um chileno, e um dos livros dele, ele vai falando sobre um escritor e esse processo de escrita desse escritor. E aí ele se depara com uma menina no parque, a menina está lendo um livro lá, super compenetrada, e aí a frase, que eu acho que é uma frase que faz muito sentido, ele fala que ler é cobrir o rosto e escrever é mostrá-la. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né, de que são processos que estão juntos, mas são processos diferentes, né? Essa coisa da leitura, de você estar ali dentro, e a escrita é você mostrar quem é você. Enfim, eu só lembrei dessa parte que não lá. Já tinha passado, mas é que eu achei uma coisa tão bonita. Eu tinha um personagem na Malhação que era assim, você lembra disso? E aí ele falava assim, alguém falava uma coisa assim, eu li no livro. Você lembra disso? Era um personagem que ela... Você não assistiu Malhação? Não é da minha época. Malhação é de todas, né? Agora tem uma coisa que eu acho interessante que vocês estão falando, assim, tem a ver com um processo absolutamente singular. Né? Que eu acho que a singularidade de cada um, eu estou pensando na minha experiência. Né? Meu filho, quem me conhece aqui faz tempo sabe, né? Porque eu sofri, ninguém sofreu brincando na escola. Foi assim, um drama. Eu lia com ele livros assim, ele tinha que ler obrigatórios para a escola, porque ele olhava para aquilo e queria ler, brigar, isso aqui era uma guerra, né? E hoje ele é um leitor de qualidade, assim, ele gosta de ler coisas boas assim. Não sei o quanto que eu contribuí para isso ou não, né? Mas teve um processo, uma pessoa que tinha uma dificuldade tremenda no ensino formal. E ele fez lá os caminhos dele e chegou. Hoje ele está na universidade, mas independente disso, então, assim, tem uma coisa que é a singularidade. Aqui a gente experimenta muito isso no dia a dia. Mas você amarrou, mas você ficou em cima. Eu ralei, mas ele não leu, assim, teve uma coisa lógica, teve alguém ali que ficou do lado, funcionando. Então, tem uma singularidade aqui dentro do universo que a gente trabalha aqui principalmente, que a gente inclusive não tem esse recurso de muitas vezes de um apoio fora daqui. Aqui é o lugar onde eles têm esse apoio, essa função de acolhimento, de dar uma sustentação. Eu acho que isso também, a gente vai ter que mudar com essa questão o tempo todo, para tornar esse cara, né, para ele, em algum momento ele está autônomo, ele está fazendo as escolhas dele, ele está entendendo que sentido tem aquilo tudo que está sendo proposto para ele, né? Bom, gente, só dizer que estamos quase encerrando. Mas o Alex. É uma questão que eu queria trazer, uma pergunta. Você até citou aí que acha importante a cópia, a coisa da letra, e mesmo de ser assenhorado no discurso. Como você vê a escrita cursiva e esse momento que a gente está na escrita digital, onde tem o processo de revisão digital, né, e quase ninguém mais escreve se não for digitalmente. E como você, a gente se der o tempo para emendar a pergunta, como você cria, porque você é escritora, tem escritores que vão lá e escrevem, tem gente que só escreve na máquina que está tipografada, que está acostumado, tem gente que está no computador e escreve nos três formas. Preparar isso aqui foi a mão.
porque eu tenho que ver muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu anoto uma ideia aqui, o planejamento, aí numa outra folha eu faço, eu tenho que visualizar as coisas, para daí unir. E eu não consigo fazer no computador isso. No computador é uma coisa só. Então, para mim, precisa ser à mão. Quando é ficção, é direto no computador. E até meio que olhando pouco o que eu estou escrevendo naquela hora. Aí depois eu vou e faço a correção. Isso é uma coisa assim, eu revejo muito. Assim, eu sinto que o meu trabalho é autoral na revisão, muito mais do que na primeira leva. Primeira leva é uma coisa que vai, assim, e daí, então, para mim a revisão é escrita, assim, eu tenho visto muito isso, eu tentava falar com os alunos também, que a revisão é escrita. A gente fala isso o tempo todo. Assim, isso também foi muito falava assim. Excelência de aprender a escrever. Agora, essa coisa só da cursiva, eu achei engraçado, a Zeca falou que aqui vocês estão ensinando já a digitar, né? O Alex trouxe, como professor, trouxe isso pra gente. Então, na minha família, bastante gente é disléxica que sofreu muito, assim, por conta desse negócio de ter que, né? Ter que desenhar, letra, isso tudo. Então, dessa forma ele teria aprendido a escrever mais rápido se pudesse digitar. Mas não sei se isso é vantagem, sofrer menos e aprender mais rápido. Às vezes, sei lá, pode fazer parte do processo, às vezes essa coisa tem um tempo, aí chama os universitários, os psicólogos. Mas é porque também já me disseram assim, que essa fase dos 7 anos, 6, 7, é uma fase que a criança na escola começa a sofrer, a ter trabalho, e seria meio que isso mesmo, porque escrever, aprender a ler e escrever exige muito, puxa muito, mas aí, não sei, é ciência, você sabe? Posso perguntar uma coisa? Uma curiosidade rápida. É sobre o processo de revisão, curiosidade pura. Então tem essa coisa na hora da revisão que você acabou de dizer. Eu queria perguntar se você conta com uma interlocução nessa hora, ou se é mais solitária. Então, é assim, primeiro só uma coisa que eu esqueci que eu falava para os alunos, era sempre isso assim, olha, eu sou disléxica, então até hoje eu revejo bilhete, escrevo um bilhete, eu revejo. Então, rever não é vergonha, rever, então só existe. E essa coisa para mim, assim, como rever e escrever, eu revejo muito antes de dar para outras pessoas. Mas depois que eu revi muito e que eu acho que está no ponto certo, isso é isso. Eu primeiro rascunho, entendeu? Aí, assim, depois que está todo pronto o livro, na verdade, porque daí eu dou para. Graças a Deus eu tenho bons amigos que leem irmãos, que leem, comentam isso tudo, e daí eu reescrevo de novo, baseado nas opiniões. É muito importante, porque você não vai passar o prazo. Né? Não, assim, eu preciso de interrupção. Tem escritores que que o editor não mexe, não fale nada, que é isso mesmo, que ele sabe o que ele faz, ninguém tem que falar nada. Então, acho que tem peixe assim, não é? Eu achei que todo mundo tinha. Tem escritor que não toque nisso. Paulo Coelho, por exemplo. Nem os erros de português tem que ficar. Não, mas o Cristóvão Tessa, por exemplo. Não, mas o Cristóvão Tessa, que é escritor, ele não pode ser editor que mexeu. Ele acha que já fez isso que está sendo. Tem um lanche aqui, pessoal. Pronto. Bom, agradecer.